Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Professor Alex Cardoso na área, trazendo aqui a todos uma lei que está prevista no seu edital, você que está se preparando para o concurso da Codeba, Lei 12.815. E antes da gente começar a nossa aula, tem um aviso para te dar, que é em relação à nossa revisão de véspera para o concurso da Codeba, dia 18/11, a partir das 10 horas da manhã, evento ao vivo, fica gravado na plataforma para você que não conseguir assistir o evento, tá bom? Então, garanta essa oportunidade, o link está na descrição do vídeo, tem cupom de desconto, aprovado Codeba, que te dá 20% de desconto nessa revisão final. Então, garanta agora o acesso, tá, pessoal? Aproveite que o cupom é por tempo limitado. Então, vamos aqui avançar na nossa legislação bem tranquila aqui para você, tá? Deixa eu só apagar essas minhas marcações. Por que que eu vou apagar essas marcações? Porque eu já tinha gravado essa primeira aula. Quando eu percebi, eu estava gravando sem o áudio. Então essa aqui é a minha segunda gravação em relação a essa aula, beleza? Então vamos lá. A lei, né, regula a exploração pela União, poder concedente, direta ou indiretamente. A União ela pode fazer, né, a exploração dos portos e instalações portuárias de forma direta ou de forma indireta, tá? Ela pode fazer dessas duas formas. Dos portos e instalações portuárias e atividades desempenhadas pelos operadores portuários. A exploração indireta do porto organizado e das instalações portuárias nele localizadas vai acontecer aí, né, mediante uma concessão e arrendamento de bem público, tá? Aqui no caso, concessão e arrendamento são maneiras de transferir a gestão e a operação para entidades privadas ou para entidades públicas mediante pagamento ou condições contratuais. O governo, ele pode conceder a operação de um porto a uma empresa privada por um período determinado. Nesse caso, a empresa ela assume a gestão do porto, incluindo as operações e manutenção em troca de pagamentos ou outras obrigações contratuais. A exploração indireta das instalações portuárias localizadas fora do porto organizado ocorrerá mediante autorização, ok? As concessões, arrendamentos e autorização vão ser otorgados à pessoa jurídica que tenha capacidade, né, para desempenhar por sua conta e risco, galera, tá? Imagine, uma empresa, ela deseja obter uma concessão para operar aí um porto, né, organizado. Ela deve provar que tem capacidade necessária, recursos financeiros, técnicos, para gerenciar as operações portuárias com eficiência, com segurança, né? E além disso, ela deve estar disposta a assumir a responsabilidade pelos resultados da operação. Conceitos que estão previstos nessa nossa lei, galera. Isso aqui você vai ter que ler, tá? Deixa eu até apagar aqui as marcações que eu havia feito. Você vai ter que ler isso aqui, tá? Não tem para onde fugir, conceitos são importantes. Então vamos lá verificar esses conceitos. O porto organizado é um bem público construído e aparelhado para atender às necessidades de navegação, movimentação de passageiros ou de movimentação e armazenagem de mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária. Área do porto organizado, área que vai ser delimitada aí pelo Poder Executivo, que compreende instalações portuárias e infraestrutura de proteção e de acesso ao porto organizado. Instalação portuária, instalação localizada dentro ou fora da área do porto organizado e utilizada em movimentação de passageiros, em movimentação ou armazenagem de mercadorias destinados ou provenientes de transporte aquaviário. Terminal de uso privado, instalação portuária explorada mediante autorização e localizado fora da área do porto organizado. Estação de transbordo de carga, instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizada exclusivamente para operação de transbordo de mercadorias em embarcações de navegação interior ou cabotagem. Instalação portuária pública de pequeno porte. Isso aqui, esses conceitos já foram cobrados em provas de concurso. Então eu recomendo que vocês levem a sério, tá?
esses conceitos. Instalação portuária explorada mediante autorização, localizada fora do porto organizado e utilizado em movimentação de passageiros ou mercadorias em embarcação de navegação interior. Instalação portuária de turismo. Instalação portuária explorada mediante arrendamento, autorização e utilizado em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e bagagens e de insumos para o provimento e abastecimento de embarcações de turismo. Concessão é a cessão onerosa do porto organizado com objetivo aí, com vistas à administração e à exploração da infraestrutura, lembrando que é por prazo determinado. Delegação, transferência mediante convênio da administração e da exploração do porto organizado para municípios ou estados ou consórcio público, tá? Então, perceba, a diferença da concessão para a delegação. Arrendamento, cessão onerosa de área e infraestrutura públicas localizados dentro do porto organizado, exploração, prazo determinado. A autorização ou outorga de direito à exploração de instalação portuária localizado fora da área do porto organizado e formalizado mediante um contrato de adesão. O operador portuário, a pessoa jurídica pré-qualificada para exercer a atividade de movimentação de passageiros ou movimentação e armazenagem de mercadorias destinados ou provenientes de transporte aquaviário dentro da área do porto organizado. Ok? Aqui nós vamos observar as diretrizes, galera. Expansão, modernização, otimizar a infraestrutura e a superestrutura que fazem parte dos portos organizados e das instalações portuárias, garantia da modicidade e publicidade das tarifas e preços praticados no setor e da qualidade que é prestada e da efetividade dos direitos dos usuários, estímulo à modernização, tá? Aprimorar a gestão aí dos portos organizados, instalações portuárias, valorização e qualificação da mão de obra portuária, eficiência das atividades prestadas. Promoção da segurança, tanto na entrada como na saída, estímulo à concorrência, tá? Estimula aqui a concorrência. Liberdade de preços nas operações portuárias, Evitar aí qualquer prática que possa prejudicar, a competição. A concessão do porto organizado, guarde isso daqui, mediante a celebração de contrato, já deixei em destaque, sempre precedido de licitação. Cláusulas que são aqui, itens, pontos essenciais que tem que ter, dentro do contrato, tá? O objeto, a área e o prazo, modo, forma e condições da exploração do porto organizado ou instalação portuária, os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade da atividade prestada, também como metas e prazos para o alcance de determinados níveis de serviço, o valor do contrato, tarifas praticadas e os critérios e procedimentos de revisão e reajuste, investimentos de responsabilidade do contratado, direitos e deveres dos usuários com as obrigações correlatas do contratado e as sanções respectivas, responsabilidade das partes, a reversão de bens, os direitos, garantias e obrigações do contratante e do contratado, inclusive relacionados às necessidades futuras de suplementação, alteração e expansão da atividade e, consequentemente, modernização, aperfeiçoamento e ampliação das instalações, a forma de fiscalização das instalações, equipamentos, métodos e práticas de execução da atividade, bem como a indicação dos órgãos e entidades competentes para exercer essa fiscalização, as garantias para adequada execução do contrato, a responsabilidade do titular da instalação portuária pela inexecução ou deficiente execução das atividades, hipóteses em que possa extinguir o contrato. A obrigatoriedade da prestação de informações de interesse do poder concedente, da ANTAC e as demais autoridades que atuam no setor portuário, inclusive as de interesse de defesa nacional para efeitos de mobilização, a adoção e ao cumprimento das medidas de fiscalização aduaneira de mercadorias, veículos e pessoas, acesso ao porto organizado ou à instalação portuária pelo poder concedente, pela ANTAC e pelas demais autoridades que atuam no setor portuário, as penalidades e a forma de aplicação.
Finalizou o prazo do contrato, os bens que estão vinculados à concessão ou arrendamento vão ser revertidos ao patrimônio da União. Contratos que são celebrados entre a concessionária e terceiros, inclusive os que tenham por objeto a exploração de instalação portuária, serão regidos pelas normas do direito privado, tá? Não se estabelece qualquer relação jurídica entre terceiros e o poder concedente. O poder concedente é a União, tá? O contrato aqui é celebrado entre a concessionária e o terceiro, mas esse terceiro não vai ter relação jurídica alguma com a União, sem prejuízo das atividades regulatórias e fiscalizatórias da ANTAQ. Então, como de praxe, quando dá, né, eu procuro trazer aqui um resumo a respeito do que a gente visualizou dentro desse nosso bloco. Beleza? Tá aí para você. E aqui as nossas questões, tá? As nossas questões. Aqui a respeito da lei, né? Tal lei prevê, por exemplo, que a exploração indireta do porto organizado vai ocorrer mediante concessão e arrendamento de bem público de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, gabarito letra C. A questão de número 2, trazendo aqui diversos conceitos. Vou dar aí um tempinho para você dar um pause no vídeo, ler os conceitos. Agora vamos voltar aqui. Já estava marcado porque, como eu havia dito, eu já tinha gravado esse bloco, mas quando eu vi, o bloco todo ficou sem áudio, né? Então aqui, meu povo, todas as afirmativas estão corretas, tá bom? Gabarito letra A. Lembrando aqui sempre a todos vocês, a persistência é o caminho do êxito. Você está persistindo, você está lutando, estudando, né? Dia após dia, matéria após matéria, assunto após assunto, e eu estou aqui para te ajudar nessa parte de legislação e de forma totalmente gratuita. De você eu quero o like e eu quero a sua inscrição aqui também no meu canal. Lembrando, mais uma vez reforçando, galera, a nossa revisão final está marcada para o dia 18/11, o link está na descrição, tem cupom de desconto, 20% de desconto, tá, galera? Qualquer dúvida, meu Instagram está aí aberto para você poder falar comigo. Meu Instagram, @alexcardoso.pro. Qualquer dúvida em relação à revisão, pode mandar lá que eu respondo, tá? Eu não recomendo você colocar aqui nos comentários do vídeo, porque nem sempre eu sou notificado e demora para eu visualizar, tá bom? Então, não adquira a revisão se você tiver dúvidas em relação de como que vai funcionar, tá? Pra gente evitar aí futuras dores de cabeça, galera. E eu quero deixar aqui para você também, né, a mensagem que, galera, se apropiem, tá? Apropiem-se da sua mudança de vida. Por que eu tô falando isso? Porque eu percebo que tem muitos alunos que esperam tudo de mão beijada, tudo mastigadinho, tá? Como professor, eu procuro fazer isso, mas vocês também são os primeiros interessados, né, a fazerem isso por você mesmo. Por que eu tô falando isso? Porque eu recebo mensagens das mais esdrúxulas possíveis, né, pedindo informações das quais já constam no edital. Então isso é um sinal de que vocês que estão acompanhando, por muitas das vezes, a questão do seu próprio fracasso num concurso está aí sob sua responsabilidade. Porque, primeiro passo, o aluno ele nem se preocupa em ler o edital, saber o que vai ser cobrado, saber como vai ser cobrado, como que vai ser avaliado. Tá tudo no edital de forma muito explícita, muito explicada, tá? Então, se apropriem, tá? Se apropriem da sua aprovação, galera. Eu sempre falo, a aprovação e a reprovação é única e exclusivamente responsabilidade do aluno, tá? Você é o culpado, é o responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso, tá? Não queira terceirizar essa responsabilidade. Beleza? Então é isso, fechamos aqui essa nossa primeira aula e a próxima aula vamos dar sequência aqui à nossa legislação e também trazer mais questões aí na medida do possível, tá bom?
Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais!